Bem, você está olhando o esquema de uma célula eucarionte, né? Se você reparar, tem a membrana plasmática, o núcleo, material genético. A membrana plasmática, lembra, ela é composta por uma bicamada lipídica intercalada por proteínas. Agora presta atenção nesse detalhe. Se você acompanha a membrana plasmática, essa invaginação, para que serve uma invaginação? Para você fazer uma dobra para dentro, aumentando a superfície interna. Bem, essa invaginação aumentou um pouco a superfície. Aqui eu esquematizei um pouquinho maior essa invaginação, aumentando ainda mais a superfície. E aqui a chave do mistério. A invaginação fez um prolongamento até formar todo o contorno da membrana da carioteca, tá? Envolvendo o material genético, ou seja, separando o material genético do citoplasma. Isso significa que se essas invaginações continuarem acontecendo, você vai ter uma série de canais e bolsas formando o conjunto de carioteca, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo golgiense, e as vesículas que brotam deste complexo, os lisossomos ou peroxissomos e as vesículas secretoras, ou seja, as dobras da membrana plasmática geraram as organelas citoplasmáticas membranosas. As organelas não membranosas são formadas de quê? São formadas de proteína e RNA, que é o caso dos ribossomos e dos centríolos. E as outras organelas são todas elas membranosas, ou seja, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, que estão conectados, o complexo golgiense, que recebe as substâncias produzidas pelo retículo rugoso e pelo retículo liso. Elas são empacotadas no complexo golgiense, então uma bolsa grande forma uma bolsinha menor, por exemplo, lisossomos, peroxissomos. Esses vão ficar dentro da célula. E outras bolsas também formadas pela membrana do complexo golgiense, que foi formada dentro dos retículos endoplasmáticos, que são envoltos por membrana também, formam as vesículas secretoras para quando as substâncias são liberadas para fora da célula, ok? Então você está vendo que as dobras da membrana plasmática não só compõem a carioteca, lembra que ela é uma membrana dupla, olha lá como é que forma a membrana dupla, que é a carioteca. E, além disso, as organelas membranosas. Ah, mas como é que elas fazem coisas diferentes? A chave do mistério está nessas proteínas ou outros agregados, como os ribossomos, por exemplo, que farão funções diferentes. Quando essas proteínas estão ao nível da membrana, de limite do meio interno e do meio externo, você vai ter proteínas, por exemplo, com a função de transportar substâncias de fora para dentro ou de dentro para fora. Quando essas proteínas estão ao nível de retículo liso, é porque elas vão metabolizar substâncias. Qual é a função do retículo liso? Sintetizar lipídios. Então, enzimas, proteínas agregadas à membrana plasmática vão fazer a composição dos ácidos graxos e dos álcoois, né, compondo os lipídios, hormônios lipídios ou qualquer coisa do tipo. Se a gente pegar um exemplo, qual a função dos retículos endoplasmáticos? Conduzir e armazenar substâncias. Como assim? As substâncias entram na célula e vão até onde? Se chegar até o nível de retículo endoplasmático rugoso, que substâncias são essas? Aminoácidos. A presença dos ribossomos agregados às proteínas, agregado à membrana, fará a produção de proteínas. Digamos que seja uma célula do pâncreas produzindo um hormônio proteico que é a insulina. Vêm os aminoácidos até o retículo rugoso, ocorre a produção da insulina e ela vai ser conduzida até o complexo golgiense para ser empacotado. Esse pacotinho cheio de insulina, a insulina vai funcionar dentro ou fora da célula? Fora da célula. Então formam-se as vesículas secretoras
para que elas sejam eliminadas para fora da célula, onde a insulina vai exercer a função. Imagina agora que seja uma célula do testículo que vai produzir testosterona. Vai substância até o retículo liso. A testosterona é um hormônio lipídico, esse lipídio vai ser formado, aí o que acontece? Chega até o complexo golgiense, empacota esses lipídios, esse hormônio lipídico vai ser liberado também. Ah, mas e sempre é liberado? Não. Por exemplo, se for as enzimas hidrolíticas dos lisossomos, as substâncias vão até o retículo rugoso, a presença dos ribossomos vai produzir a proteína, que são essas enzimas hidrolíticas, elas vão para o complexo golgiense, serão empacotadas nessas bolsinhas cheias de enzimas hidrolíticas, que é responsável pela digestão, que são os lisossomos. Então, assim, a conexão da membrana plasmática até a carioteca e todas essas ondulações que formaram bolsas especializadas para cada uma, para produzir determinadas substâncias ou executar determinadas funções, estão todas conectadas com a membrana plasmática. Valeu?